Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos. Um bom dia a todos, um excelente domingo para todos nós. É com muito carinho, é com muito amor que nós do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias estamos aqui compartilhando e tecendo uma reflexão acerca do Evangelho segundo o Espiritismo com cada coração que nos ouve e que nos acompanha neste momento. Então vamos iniciar, convido a todos para a gente começar o nosso domingo cerrando os nossos olhos da vida material, elevando o nosso coração a Jesus. Vamos serenar os nossos pensamentos e primeiramente agradecer a Deus por mais um dia de vida, agradecer ao nosso amado Pai por mais um dia de oportunidade que temos de fazer diferente. Então, meus queridos amigos e amigas, vamos neste momento abrir o nosso coração a Jesus, agradecer ao Cristo por todos os ensinos, todas as gotas luminosas de suas palavras que enriquecem e nutrem a nossa alma. Vamos começar o nosso domingo mais serenos, mais em paz e com amor no nosso coração, rogando a Jesus que nos abençoe, que nos ampare e que nos inspire hoje e sempre. Que assim seja. Bom, meus queridos amigos e amigas, agora com o coração mais sereno, com o coração mais em paz, estamos aqui preparados para falar sobre amor, sobre um sentimento que eleva o nosso coração. Hoje nós iremos conversar um pouquinho mais sobre os sentimentos elevados. Só que para conversar sobre esses sentimentos elevados, nós precisamos compreender sobre o instinto, sobre qual que é essa relação entre instinto e os sentimentos elevados. Por isso nós convidamos a todos para irmos juntos lá para a passagem base da nossa reflexão, a qual se encontra no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8, a lei de amor. E bom, para iniciarmos a nossa reflexão, faz jus a gente ler um trechinho que vai inspirar aqui a nós, o qual é um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo da nossa passagem de hoje, e ele nos elucida dizendo: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. Realmente, todo o ministério de Jesus tem a base do amor. Cristo, em todos os seus ensinos, nos inspira a amar em todas as camadas, desde o respeito, a paciência, a indulgência, a caridade. Então o amor, ele aparece em diversas nuances. Tem o perdão, tem o amor que é colocado em amparo ao próximo. Então Cristo, ele vem e nos ensina sobre essas diversas camadas do amor que somos convidados a aprender e a reeducar o nosso espírito para que ele aprenda a amar por completo, como Cristo nos amou. E bom, continuando aqui, o Evangelho nos diz: porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Olha que interessante, porque o amor, ele é o sentimento por excelência. E os sentimentos, eles são os instintos elevados. Vejamos aí a relação entre instinto e sentimento que o nosso Evangelho nos traz. Por isso que para a gente conversar sobre os sentimentos elevados, que está muito ligado ao progresso moral que nós vamos aurindo, nós precisamos primeiro meditar sobre instinto. Porque é como se o instinto ele fosse uma sementinha e os sentimentos elevados fossem essa semente quando ela floresce, quando ela se desenvolve, quando ela evolui. Então todos nós somos convidados nessa senda do progresso a transformar, a desenvolver os nossos instintos e ir desenvolvendo eles em sentimentos
mais elevados. Vamos compreender aqui, vamos pedir a ajuda do Livro dos Espíritos para a gente compreender qual que é a definição então de instinto. Vou convidar a todos para a gente ir lá na questão 75 do Livro dos Espíritos, porque lá Kardec vai realizar uma pergunta aos espíritos benevolentes sobre instintos e eles vão responder a Kardec. O instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas. Olha que revelador isso, porque um instinto, a gente sempre fala agir instintivamente, um instinto, a gente está sempre às vezes falando essa palavra, mas nunca paramos para refletir o significado, a base de significado dela, sobretudo que o Espiritismo nos revela sobre isso. Então olha só, os bons espíritos nos esclarecem. O instinto é uma inteligência rudimentar e que em suas manifestações quase sempre são espontâneas. Então vamos trazer um exemplo simples aqui para nós. Vamos pensar que um carro desgovernado está vindo em nossa direção. Instintivamente, nós iremos desviar, sair da direção oposta deste carro. Ou seja, por instinto de conservar a nossa vida, de nos proteger, nós temos a atitude de desviar, sair da frente desse carro desgovernado que está vindo em nossa direção. Quanto a isso, a gente também precisa relembrar aqui um trechinho que Kardec vai nos dizer lá no livro A Gênese. Ele nos diz que instinto é a força oculta que impele os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a sua conservação. É exatamente isso que nós acabamos de refletir aqui. Um carro desgovernado vem em nossa direção por instinto de conservação, de proteção da nossa vida, nós espontaneamente desviamos deste carro. É muito comum a gente ver aí um instinto no reino animal, em instinto de proteção das mães com os filhos. É muito comum nós vermos isso. Só que nós, seres humanos, o Evangelho vai trazer uma questão para a gente muito importante, porque ele nos diz o seguinte, olha, antes da gente trazer esse trechinho, vamos só pensar o seguinte, o instinto, ele é importante, porque ele nos ajuda a conservar a nossa vida. Como dissemos, a gente vê muito isso no reino animal, mas com seres humanos também é importante. Deus misericordioso nos concedeu um instinto para que a gente pudesse também caminhar e auxiliar na nossa jornada aqui na Terra, porque novamente o instinto ele nos ajuda muito na conservação da nossa vida, da nossa proteção, porque se não fosse o instinto, talvez a gente não teria esse senso, essa força de proteger e zelar pela nossa vida física aqui na matéria. Bom, entendendo isso, que é importante sim o instinto, mas tem uma questão que a gente precisa compreender, porque a gente não pode ficar só nos instintos e agindo muitas vezes instintivamente, que a gente vai compreender sobre isso mais à frente, e continuar agindo instintivamente para tudo na nossa vida, porque nós precisamos evoluir. A gente está aqui nessa jornada na Terra, passando pelas reencarnações, para a gente alçar o progresso moral. E quanto mais a gente caminha para o progresso moral, menos o instinto vai dominando as nossas atitudes. Mais o instinto vai falando mais baixo no nosso coração e a razão, a inteligência mais aprimorada vão falando mais alto no nosso coração, na nossa alma. Então, conforme a gente vai alcançando o progresso moral, conforme a gente vai alcançando os sentimentos mais elevados, o instinto vai falando mais baixo. Olha o que o Evangelho nos diz hoje. Pois em quem os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do objetivo. Ou seja, todos nós fomos criados pelo nosso amado Pai e a gente percebe aí também, há milênios atrás,
a questão do instinto sendo muito presente, porque era necessário. O instinto ali de caçar para poder conseguir se alimentar, o instinto de proteção. Era necessário naquele contexto, um contexto muito primitivista, materialmente, moralmente também, mas sobretudo material. Hoje em dia, a nossa sociedade evoluiu. Nós já conseguimos ter muito mais facilidade para ter acesso a certas coisas que é básico para a gente sobreviver. Então, o meio é muito mais acessível do que há milênios atrás aqui na Terra. Dessa forma, por isso que o Evangelho nos diz, olha, a quem os instintos ainda dominam, estão muito mais próximo do ponto de partida, ou seja, lá de quando a gente foi criado, a gente nem sabe de quando a gente foi criado, do que do ponto de objetivo. O que é o ponto de objetivo? Alcançar a perfeição espiritual. E a perfeição espiritual, que é o nosso objetivo, vem junto com sentimentos elevados. Então, nós precisamos cultivar mais os sentimentos elevados, a inteligência propriamente dita, a razão, porque o instinto ele é muito impulsivo, age-se de forma muito impulsiva, muito reativa. Vamos pensar aqui e trazer um exemplo para a gente, porque antes a gente tinha, como dissemos, a gente tinha necessidade sim de ter os instintos, mas isso há milênios e milênios atrás, de anos. Atualmente, a gente ainda continua muitas vezes nutrindo equivocadamente um instinto, mas não de uma forma de proteger a nossa vida, que é uma forma saudável, que é o que ele é destinado, da gente realmente conservar e proteger a nossa vida. Mas a gente vem usufruindo o instinto de uma forma para proteger o nosso ego, para proteger o nosso orgulho, para a gente não sentir o nosso orgulho ferido. Vamos pensar em um exemplo. Quando alguém fala algo pra gente e aí de forma muito que nos fere, de forma muito reativa, de forma instintiva, a gente já rebate aquela pessoa, a gente sente a cólera subir, a ira subir. Isso também faz parte do instinto para proteger que o nosso orgulho não seja ferido, que o nosso ego não seja ferido. Então percebam que esse comportamento, ele vai em oposto ao comportamento da paciência, de refletir aquela situação, o que o outro quis dizer com aquilo, de ter indulgência, de perdoar. Então, muitas vezes a gente vê usando aí o argumento, culpando o instinto como se não conseguíssemos em certos momentos dominar a ele, culpando os atos maléficos como agressão, violência, mentiras descabidas, a forma como se trata o próximo, culpando que é o instinto, que não se consegue controlar a isso. Mas este instinto que a gente fica agindo dessa forma, com muito orgulho, para proteger o nosso orgulho, agindo de forma que vai melhor nos satisfazer, é um instinto usado que vai totalmente contrário à evolução, ao progresso moral que nós temos que alcançar. Então, novamente, quantas vezes na vida nós agimos de forma reativa com o próximo, falamos coisas sem pensar, agimos de forma a ferir o outro, desejamos a vingança, muitas vezes se age com violência apenas para se proteger, às vezes o orgulho, para se proteger por egoísmo, às vezes porque alguém falou algo que a gente não concorda, alguém agiu de uma forma que a gente também não acha válida, e aí instintivamente, para não sentir o nosso orgulho ferido, a gente vai e rebate, e acaba tendo uma atitude quase que animalesca. Tem uma passagem no Evangelho que ela se chama A Cólera. Vou só rememorar aqui um trechinho dela, porque nela ela nos diz o seguinte: olha, se pudesseis se ver quando tem esses ataques de ira, de cólera, poderiam perceber o quanto estão agindo como um animal ou teriam vergonha da forma como agem. Ou seja, esses ataques de ira, de cólera, que a gente age muito sem pensar, de forma reativa, a gente está se aproximando dos instintos. Estamos novamente indo na via contrária de alcançar o progresso moral,
que é o que todos nós desejamos. Por isso, meus queridos amigos e amigas, para a gente conseguir colocar em prática os ensinos do Cristo, para a gente buscar a nossa evolução espiritual, a nossa evolução moral, é de suma importância a gente dominar esse instinto que entra nessa camada de querer proteger o orgulho, de querer proteger o ego, porque dessa forma a gente vai ferir o próximo. Lembrando que aqui a gente não está falando do instinto de conservação da vida, porque ele é importante. Mas a gente está falando daquele instinto que a gente distorce ele um pouco e quer se proteger no sentido de se proteger o ego, se proteger o egoísmo. Então a gente precisa repensar isso, as atitudes que a gente tem, porque conforme a gente vai deixando esse instinto de lado e caminhando para o progresso moral, nós percebemos aí que vamos aurindo mais paciência, mais humildade, mais amor, mais caridade. A gente vai aurindo sentimentos mais elevados. Aí nós racionalizamos mais, nós amamos o próximo como a nós mesmos e nós colocamos verdadeiramente a caridade em ação. Paramos de agir de forma tão reativa, tão impulsiva, porque são comportamentos, quando ele é muito reativo, muito impulsivo, sem pensar, nós estamos agindo de forma muito instintiva e que não agrega nada para a nossa jornada. Isso quando a gente está agindo com o próximo. Muitas vezes a gente tem uma atitude que fere o outro, a gente fala algo que vai machucar os sentimentos deles. Então, quando a gente vai aurindo aí a caridade no nosso coração, nós começamos a meditar um pouquinho mais antes de falar, temos mais paciência como nós falamos e nós temos realmente esse olhar de amor mais para com o próximo. Então, para a gente pensar aqui, para encerrar a nossa reflexão de hoje, conforme a gente vai caminhando para o progresso moral, esses instintos de proteger o ego e o orgulho, ele vai abaixando a voz dentro de nós. E a gente precisa fazer esse trabalho aqui dentro da nossa alma, se a gente deseja o progresso espiritual. Bom, meus queridos amigos e amigas, tenham todos um excelente domingo. Estamos aqui encerrando a nossa reflexão de hoje. Essa reflexão ela foi um pouquinho mais longa, mas é um tema importante para a gente conversar, porque o instinto aí, como Kardec nos diz, às vezes é algo tão assim, repentino, tão rápido que a gente nem racionaliza. Então é importante a gente conversar sobre isso, a gente trazer esses temas aqui para a gente poder também começar a raciocinar antes de agir. Será que estamos agindo muito impulsivamente na nossa vida? Será que estamos agindo muito reativamente? Será que vale a pena a gente meditar um pouquinho mais? A gente refletir antes de falar, pensar 1, 2, 3 vezes antes de ter uma resposta a alguém? Vale a pena, porque dessa forma a gente vai trabalhando o nosso interior para aurir a paciência, a humildade e o amor. Bom, meus queridos amigos e amigas, fiquem em paz. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, a todos os corações que estão aqui nos ouvindo e nos acompanhando. Um excelente domingo para todos. Espero que de alguma forma, da melhor forma possível, eu possa ter esclarecido aqui um pouquinho mais, trazendo o Livro dos Espíritos, trazendo a Gênesis, para a gente entender sobre instinto. Obrigado pela paciência, obrigado pelo carinho de nos ouvir e nos acompanhar no dia de hoje. Que assim seja.